Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio UFSCar. Olá a todas e todos, estamos aqui nos estúdios da Rádio UFSCar dando início a mais uma edição do programa Em Resumo, um programa que discute pesquisas e iniciativas da Universidade Federal de São Carlos e de outras universidades da região que de alguma forma aproximam a ciência do cidadão que não trabalha com ciência ou não vive da ciência, mas também a ciência o beneficia em alguma medida. E nós estamos recebendo hoje aqui a professora doutora Thaís Bleicher, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, e o Giuliano Fregonese, do Departamento de Ciências Sociais, está concluindo a graduação em Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de São Carlos, e eles trabalham com a questão da redução de danos. Você sabe o que é isso? Se não sabe, o pessoal vai nos explicar daqui a pouquinho. Bueno, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui batendo esse papo conosco, certo? Obrigada a você. Bueno, professora Thaís, eu vou começar perguntando para ti, tá? O que é a redução de danos, como ela se insere na questão da saúde pública brasileira e ela surge em relação ao quê? Com o que a redução de danos está discutindo ou começou a discutir, enfim? Certo. Na verdade, assim, se a gente for pensar a redução de danos de uma perspectiva do campo da saúde, se a gente for pensar numa perspectiva de saúde mental, o que nós tínhamos no que a gente chama hoje de atenção psicossocial? A gente teve um histórico, se a gente for pensar na Europa, anterior à própria criação da psiquiatria, de segregação. Segregação de tudo o que era mal visto pela sociedade. E nesse tudo que era mal visto, estava misturada muita coisa diferente. Estava misturando, por exemplo, pessoas tidas como loucas, pessoas que usavam álcool, pessoas que... os pródigos, né? Os dissipadores de fortunas, as prostitutas. Então, tudo que era mal visto era encarcerado e era segregado. Isso num modelo pré-científico, antes mesmo da criação da psiquiatria. Quando a psiquiatria nasce com Pinel, é muito interessante essa nomenclatura, porque o Pinel, ele deu o nome para o que ele fez, que era a psiquiatria, de tratamento moral. Tratamento moral. E era bem isso mesmo, no sentido do tratamento moral. A medicina ela já tinha um avanço biológico, anatômico, fisiológico naquela época. No entanto, para as questões que seriam do que na época se chamava de alienação, não existia esse conhecimento biológico que justificasse a alienação. Então, ele acreditava que eram os vícios, as paixões, que elas estavam relacionadas com a alienação. O que foi que aconteceu, na verdade? A ciência, embora se pretenda neutra, aconteceu nesse momento com o nascimento da psiquiatria, mas a gente vai ver isso até hoje, um entrecruzamento entre as questões que seriam científicas e as questões que seriam morais, na verdade, do que se espera de uma sociedade. Bem, o que Pinel, que até hoje a gente carrega aí os problemas disso, né? O que isso gerou para a humanidade, eu posso dizer assim, porque, na verdade, foi o Pinel que defendeu os modelos de manicômios. O que ele acreditava? Ele acreditava a seguinte coisa, que o ambiente ele era responsável pelo adoecimento. Então, a pessoa, para ficar boa, ela precisava sair do ambiente dela. E, da mesma forma, se a pessoa não fosse ficar boa, ela precisaria também sair do ambiente dela. Ou seja, de qualquer maneira, a pessoa que teria a tal da alienação, ela precisaria sair do ambiente dela. Então, isso aí foi o primeiro marco para a psiquiatria justificar que pessoas fossem segregadas. Então, o que a gente chama de saúde mental, que é o que vem depois,
são as reações a esse modelo. Perfeito. A centralização da figura de um psiquiatra e a ideia de uma causa que seria biológico/moral, mas não dava para explicar isso nos pontos de vista biológico. Bem, então, para falar um pouco da saúde mental, depois a gente fala um pouco mais especificamente de redução de danos. O que aconteceu? O que se fez com as pessoas que você chame de alienação, você chame de doença mental, cada época vai chamar com um nome diferente. O que se fez com essas pessoas? Nós sabemos, né? Tá aí em todos os documentários, todo mundo já viu. Se segregou, foi a primeira coisa. Sempre que uma pessoa é segregada em qualquer tipo de instituição, que a gente chama de instituição total, né? O que seria a instituição total? Seria, assim, de uma forma muito simples de explicar, uma instituição em que a pessoa mora, trabalha e tem lazer dentro do mesmo espaço. Então, os presídios, os manicômios, os conventos, todos são instituições totais. Colégio interno. Isso, que pode ser uma instituição total bem vista socialmente, né? Para pessoas ricas, inclusive. Sim. O que se viu? Em toda instituição total, ela sempre vem acompanhada de violência. Lógico. Imagine a pessoa não poder decidir sobre a sua própria vida. Esse é o fator fundamental. Então, o que aconteceu? Não poder decidir sobre a própria vida, quando você está, e eu vou usar essa palavra porque é essa palavra mesmo, encarcerado, significa, se a psiquiatria de uma época acha que você deve levar eletrochoque, então você vai levar eletrochoque. Se acha que você precisa tomar remédio, então você vai engolir o remédio, quer você queira, quer você não. Você submete o indivíduo à técnica daquele momento. A técnica que os profissionais acreditam que seja boa e que muitas vezes, historicamente, depois a gente viu que não foi bom. Então, no campo da saúde mental, toda a discussão é em relação à autonomia do sujeito. E nem no campo da saúde mental, a determinação biológica, ela é consensual. Existem, por exemplo, o que a gente chama de antipsiquiatria, né? São movimentos que já aconteceram de pessoas que cuidaram sem necessariamente precisar recorrer à psiquiatria e cuidaram das pessoas. No campo do uso de drogas, isso é mais problemático ainda, porque eu acho que a gente conseguiu avançar um pouco. Hoje, até pouco tempo atrás, mas ainda existe, se associar a tal da doença mental, eu estou falando essa expressão, mas eu não acredito nela, porque eu não acredito que é uma doença, a episódios violentos. Então, por exemplo, as pessoas tinham medo da figura do louco como se ele pudesse ser perigoso. No Brasil, a gente conseguiu avançar melhor. Em termos de leitura teórica, a gente conseguiu avançar muito, mas esse estigma, ele perdurou para quem usa drogas. Então, normalmente, quando você ouve o leigo, o que o leigo pensa? Que é aquela história, a pessoa acredita que alguém vai começar na maconha, necessariamente ela vai parar no crack, né? A maconha é a porta de entrada, aí vai para isso, e no final vai parar no crack, no final vai assassinar a pessoa e roubar a pessoa e não sei o que. É isso que o leigo pensa normalmente. Quando, na verdade, quando os dados não apontam para isso, né? Todo mundo conhece gente que usa álcool, todo mundo conhece gente que usa cigarro, todo mundo conhece gente que usa maconha, e não necessariamente as pessoas vão fazendo essa evolução que vai cair num final desastroso. Só que as ações, elas, pensadas de um ponto de vista moral, elas entendem que a droga é o problema. Então, existe uma pessoa, que usa uma substância que a substância é má, e que, portanto, se não existir a substância, vai estar tudo ok. Só que não é assim, né? A realidade é muito mais complexa do que isso. Então, por que a pessoa se vinculou de uma forma aditiva com uma substância e por que uma outra pessoa não se vinculou de uma forma aditiva com a mesma substância? Será que ninguém realmente tem possibilidade
de administrar a própria vida e usar uma substância, ter uma família organizada, trabalhar e tal, e fazer uso de uma substância sem que necessariamente esse uso seja problemático ou sem que cause problemas para a sua saúde. Então, a questão da redução de danos, ela tem a ver com toda a questão da saúde mental, que tem a ver com a discussão da autonomia da pessoa, de decidir sobre a sua vida e sobre suas formas de tratamento, se ela desejar tratamento. Perfeito. Porque é uma questão que, normalmente, quem procura o tal do tratamento para, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, frequentemente não é a pessoa. Mas eu estou tomando a palavra e eu prefiro que o Gil acrescente mais a questão específica da redução de danos. Eu gostaria de fazer... Eu estava te escutando e pensei numa coisa. Essa ideia de tirar os indivíduos do convívio, Juliano, principalmente você como cientista social, acho que ajuda a gente a pensar sobre isso. Quando você retira o indivíduo de um determinado tipo de realidade em que ele tem N experiências, estímulos e vivências e o concentra num determinado lugar, se ele fica a vida toda naquele lugar, é uma coisa. Se ele retorna ao outro ambiente primário, tá? Como é que você vê, ou nos teus estudos, como é que você vê, o que as pesquisas dizem a respeito disso? Geralmente, né, falando de ciências sociais, né, os estudos sobre a questão das drogas no campo da sociologia, da antropologia, até mesmo da história, né? Perfeito. Enfim, os estudiosos têm o costume de fazer a diferenciação entre dois fenômenos, né? Um deles é a alteração sistemática das percepções, dos sentidos, através do uso de substâncias. Uma coisa que é milenar, ao longo da história humana, atravessou diferentes sociedades, diferentes povos. E um segundo movimento, que é quando algumas dessas substâncias, muitas vezes já usadas por muito tempo, passam a ser vistas como um problema de Estado. Isso começa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com a Lei Seca, que vai acabar proibindo o álcool em 1919. Com isso, gerando uma série de outros problemas sociais que, no momento, eu acredito que não valeria a pena discutir aqui. Mas, enfim, com essa Lei Seca, vai se inaugurar um período onde algumas dessas substâncias vão ser vistas como inerentemente danosas ao sujeito. Então, por exemplo, enquanto hoje, com a questão do álcool, a gente vê propagandas para falar se dirigir não beba, beba moderadamente, estimulando a autonomia do sujeito para que ele faça um bom uso disso. Em relação a algumas outras substâncias, ou talvez alguns outros usos de substâncias, né? Geralmente não, coloca, essa substância, ela é ruim, ela vai necessariamente fazer mal para você e vai colocar meio que um sentido único nisso que a Thaís bem pontuou. Essa questão de que se você vai consumir essa substância ilegal, geralmente fala-se da maconha como porta de entrada, você necessariamente vai para esse caminho, não tem muita alternativa. O que é a redução de danos? Se a gente fosse definir de uma maneira bem geral, assim, é um conjunto de práticas e perspectivas que tenta lidar com a questão do uso de drogas, mas também trazendo questões como prevenção, as ISTs e tudo mais, né, o HIV, mas no que diz respeito ao uso de drogas, sem necessariamente pontuar abstinência como único caminho. O que é abstinência? É você não usar. Então, pessoas que não querem, não conseguem ou não podem fazer o uso, parar de usar a substância, elas ficam fora desse programa, assim, né? Então, por exemplo, muitas vezes essa questão da abstinência, ela aparece como pré-requisito para certas políticas, então a pessoa já tem que parar de usar a substância para ter o programa de atendimento, né? O que, se for ver, acaba não fazendo muito sentido, enfim. E você colocar ela dentro de um único espaço, onde ela vai estar distante da substância com a qual ela provavelmente já tem um problema, né? Se ela já está procurando algum serviço. E ela retorna, o que diz que ela, de fato, não vai voltar a usar aquela substância e tudo mais, né? Enfim, eu não sei se... Eu acho que, assim, perfeito. contribuindo um pouco,
tem a ver... E aí isso é uma discussão da saúde mental também. Porque, por exemplo, qual é a discussão da psiquiatria? Tirar sintoma. Então, por exemplo, um esquizofrênico, se ele alucina, ele tem que parar de alucinar. Se ele ouve vozes, ele tem que parar de ouvir vozes. Se ele tem toque, ele tem que parar as repetições. Então, a discussão, esse tipo de discussão, é tirar sintomas que não necessariamente são sintomas que afetam aquele indivíduo, o que ele realmente queria, o que ele realmente acha que é melhor para a vida dele. Nesse sentido, pensar, por exemplo, dessa forma, né, da abstinência seria, como eu já falei, tirar apenas a questão do uso da droga. Porém, mesmo que a gente pense numa pessoa que tem uma relação aditiva com a droga, eu tive a oportunidade, quando eu era estudante de graduação, eu fiz uma iniciação científica, que deu origem àquele artigo, exatamente. Uma iniciação científica sobre toxicomania, né? Foi a categoria que eu usei na época. Eu tive a oportunidade de... Na época, a gente não tinha esse modelo de CAPS, álcool e drogas, como hoje. Perfeito. Era uma política, né? Eu estou dizendo era no passado do nosso período democrático, pré-golpe, né? Uma política de Estado. Mas a gente tinha modelos pontuais, ainda não... nacionalmente adotados. Eu me lembro, tem o Centro Mineiro de Toxicomania, que já tinha uma perspectiva muito interessante sobre isso. Doutor Carline, se eu não me equivoco, é ele? O Carline é do Sebride. Carline é do Sebride. Perfeito. Isso, perfeito. Carline. E aí, a primeira coisa, assim, indo um pouco para a história dos serviços, né, do que a gente oferece. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que nós queremos, qual é o objetivo desse serviço. Perfeito. Então, o objetivo é não usar droga, isso é uma coisa, mas para essa coisa você vai fazer como chegar lá. O objetivo é que as pessoas tenham mais autonomia na sua vida diária, que as pessoas consigam estabelecer boas relações, que as pessoas não tenham problemas de saúde de outra ordem em decorrência do uso de droga. Então, qual é o nosso objetivo? Perfeito. Com isso, a gente vai poder criar estratégias. E eu me lembro muito bem que lá no Centro Mineiro de Toxicomania, um caso que era tratado como um caso de sucesso era uma pessoa que tinha uma dependência, eu não consigo mais me lembrar qual era a substância, mas também tem isso. Cada substância tem um efeito específico. É diferente você usar uma substância que vai te relaxar, é diferente você usar uma substância que vai te deixar mais excitado, por assim dizer. E nesse caso, a pessoa estava usando uma substância de uma forma aditiva que estava vinculado com muitos episódios violentos. Ela continuava dependente, mas ela passou a usar, inclusive, a maconha, que não tem essa vinculação, essa correlação com os episódios violentos com uma outra substância. Então, como eles trabalhavam com a categoria de risco social, no sentido do risco social e do envolvimento da pessoa com problemas, isso era visto como, sim, como um avanço terapêutico. Então, tudo isso para dizer que alguém pode dizer, tá, ele, entre aspas, continua dependente. Tá, ele continua dependente, né? Mas para aquilo que a gente quer, a gente consegue enxergar que houve uma coisa positiva. Então, de qualquer maneira, a questão é ouvir o sujeito e com ele pensar qual é o objetivo. Perfeito. Perfeito. E quando a gente fala em redução de danos, o nome já acaba dizendo por si só, né? Reduzir os danos, os possíveis danos que estão associados a essa prática que é o uso de drogas. Ou seja, existem as drogas, elas têm os seus efeitos, cada uma delas, e cada uma delas comporta os seus possíveis riscos e danos. Perfeito. Quando a gente fala de redução de danos, a gente está falando disso. Dar autonomia para o sujeito, saber que apenas não é só uma questão bioquímica, é uma questão de subjetividade, é uma questão do ambiente, onde você faz isso, social, com quem, tudo mais, social, cultural, tudo mais. Quando você coloca essa visão que é bastante pautada pela proibição das drogas, de que é só a substância e ela só faz mal, não tem como você encontrar qualquer positividade nisso, você acaba tirando toda uma subjetividade, você apaga muito do indivíduo, né?
Então, é isso, assim, é dar essa autonomia para que escolhas sejam feitas, para que, enfim, não coercitivas também, né? Então, acho que Perfeito. basicamente seria isso a redução de danos. Perfeito. Bom, o Gustavo já me avisou que nós estamos em cima do nosso tempo. Realmente, esse trabalho da redução de danos é um trabalho bastante significativo e importante na nossa sociedade e que é coordenado pelo pessoal, a professora Thais, o Juliano, e tem mais pessoas que virão dialogar conosco sobre as alternativas que existem no município hoje. E o nosso objetivo aqui, obviamente, não seria exaurir o assunto, mas criar curiosidade para que as pessoas se informem, pensem, enfim, raciocinem, procurem uma literatura, enfim. É um tema socialmente emergente, importante, não é? E eu gostaria de agradecer por vocês aceitarem o nosso convite, vir aqui bater esse papo, não é? E o grupo ainda retornará em outro momento para outros diálogos. Eu agradeço também aos nossos ouvintes que acompanham a programação e até a próxima edição do programa Em Resumo. Grande abraço. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,1